Bem-vindo a mais um programa Entre Líderes. E aqui trazendo sempre alguém muito importante, interessante, com sua história, com sua trajetória. Dessa feita, uma pessoa que eu vejo assim como uma revolucionária. Uma pessoa que por onde passa deixa uma transformação para um mundo cada vez um pouquinho melhor. É um prazer em receber aqui a Glaucimar, a famosa Glaucimar Petkov. Seja bem-vinda em nosso programa, Glaucimar. Muito obrigada, Reinaldo. É um prazer grande estar aqui com vocês. Glaucimar é psicóloga, graduada em Recursos Humanos, especialização em marketing, participação em diversos programas executivos no Brasil e no exterior. Ela iniciou sua trajetória no setor financeiro, como está falando agora, em 84. Pode fazer a conta se quiser, mas ela não liga também. Ao longo da sua carreira, ela consolidou a sua atuação no Bradesco, onde ocupou uma posição de diretor executivo e Chief Customer Officer. Liderou áreas estratégicas como Recursos Humanos, Universidade Corporativa, Unibrad, Sustentabilidade, Marketing, Compliance, NPS e Ouvidoria. Reconhecido com mais de 50 prêmios nacionais e internacionais, incluindo distinções da ONU e da Global CCU em Paris. Assim, quais são essas rupturas que você fez que de fato assim mostraram o seu estilo de transformação? Quando eu chamei de revolucionário no primeiro momento, não é porque eu te vejo assim, você entende que é conhecido e reconhecido no mercado pelo seu brilho, pelo seu jeito de fazer as mudanças significativas. Haja vista, por exemplo, com o IVG, que é uma pessoa que eu também considero e gosto muito, que é a Edna Vacilo Goldoni, criadora do IVG, que é da valorização de mulheres, Sim. Criando toda uma estrutura, um trabalho revolucionário também, com mentorias, apoiando já mais de 6 mil mulheres, até onde eu sei, apoiando o processo de transformação, 9 mil já, transformação de pessoas e mulheres, no sentido de valorização, de equidade, de valorização até em questões de liderança das mulheres. Sim. Inclusive, quando começou o trabalho, a Edna me disse que você foi a responsável, Sim, né? Fui. Tá aí. Foi você que incentivou, foi você que deu as ideias. Parabéns. Obrigada, viu? Por um trabalho que cresceu tanto hoje. E no banco não foi diferente, né? Então, obviamente, onde eu passei na parte de recrutamento e seleção, a gente reestruturou os movimentos, depois nós criamos a área de cargos e salários, que não existia, criamos a área de gestão de pessoas, implantamos o Business Partners, que também não era uma realidade até então do Bradesco e continua até hoje. Então, existiu uma atualização perto do mercado, se a gente fosse comparar, muito grande. Não dá para você fazer uma transformação a imediato ou curto prazo quando a gente fala de instituições tão grandes. Porque o grande ponto era o seguinte, Nancy, era transformar e fazer com que as pessoas que estavam envolvidas no processo e aquelas que usufruiriam do processo entendam o que é essa mudança. A gente, na verdade, viveu uma geração, e eu falo aqui na mesa, onde o comando e controle era absoluto. E se alguém disser que não funciona, é mentira, porque funciona. Eu falo, você faz, o resultado está lá. Só que ali a gente começou a trazer a importância de abandonar o comando e controle. Da gente começar a fazer gestão de processos. Fazer com que as lideranças começassem a pensar um pouco mais nessa unidade que a gente chama. E eu sempre tive muito clareza a responsabilidade para com o quadro de funcionários, porque um quadro de 100 mil pessoas, primeiro que dá uma responsabilidade também, não é todo muito mundo centrado, grande. não, espalhados no Brasil Espalhados no Brasil, mais do que isso, Reinaldo. São 100 famílias, são 100 mil famílias. Todos nós levamos para casa o que a gente absorve durante o dia, seja positivo ou negativo. E para mim sempre foi importante que essas pessoas levassem coisas positivas, né? Porque, gente, não desmerecendo, mas ter a folha de pagamento que paga num dia... É muito fácil isso, com sistema, que controle. Né? Então, assim, não é algo que você fala, mas a gente paga todo mundo em dia. Isso não é. Toda a parte de recursos humanos é em como você, na verdade, se faz entender, e aí vocês conhecem isso melhor do que eu, né? Comunicação não é o que a gente fala, é que o outro entende. Então, essa preocupação sempre foi muito grande, como é que o quadro está recebendo isso, e eu nunca quis, Nancy, que o quadro recebesse como um modismo. Agora estão inventando moda de fazer isso aqui no banco. Não, não era moda. Tudo era muito consistente, com muitas defesas. O Bradesco tem um cuidado muito grande com o seu quadro.
E nesse sentido, a gente sempre com as mudanças, você levava isso até o conselho. Todos eram concordantes ou não, e aí você voltava para a prancheta, reorganizava, e assim os espaços foram aparecendo, né? Eu tive a oportunidade de viver o mundo de RH, mas eu sabia que para que eu pudesse ter visualizações diferentes, Reinaldo, eu precisaria conhecer outras áreas do banco. Então eu comecei a participar de reuniões, muitas delas eu assumo, eu não conseguia assim, às vezes nem entender qual era o contexto, né, realmente. Mas na segunda você já estava melhor, porque eu sabia que em algum momento aquilo ia ser importante. Um ponto vital. Conhecimento, quando fala assim, conhecimento nunca é demais. Não é isso. O conhecimento é necessário. Não é que ele nunca é demais. Ele é necessário para que você tenha a consolidação daquilo que você está fazendo, mas para os próximos passos, para que você fique em aprendizado constante. E quando você vem numa área, por exemplo, de capacitação, que foi a transição onde nós nos conhecemos, né, Reinaldo? Quando eu estava saindo do RH e encaminhando para a época que era TID, e que a gente faz uma transformação que foi muito, muito delicada e importante, porque eu vou falar, porque muitas pessoas podem não saber, o Banco o Bradesco, ele até então tinha uma realidade de carreira interna, ou seja, você entrava como escriturário e fazia a sua carreira, salvo os bancos que eram comprados. Hoje, com todos os movimentos, né, de crescimento, a gente já tem uma possibilidade de estar trazendo profissionais do mercado também, mas nessa ocasião a formação era dentro de casa. Gerentes, parte administrativa, então a responsabilidade com a capacitação era muito grande, e aí foi transformado o treinamento e desenvolvimento em universidade corporativa, com a equipe da Marisa Éboli, que é uma das pessoas, aí, um dos nomes mais importantes de universidades corporativas no Brasil, e a gente começou a trazer uma outra unidade importante para os funcionários, ou seja, a gente não está falando apenas das suas capacidades, a gente está falando das suas competências. Como é que a gente amplia isso para que você se torne mais capacitado numa parte administrativa, técnica ou comercial? Então, esse foi uma mudança muito grande, inclusive para o próprio quadro da área de capacitação. E como que foi essa transformação? Porque, assim, você ter profissional de carreira que está lá há N anos, e daí para você conseguir trazer profissionais de fora, como que vocês trabalharam com esse público? Olha, é Nancy, doloroso a primeira coisa assim, que eu posso te dizer, que faz parte dos aprendizados, é a gente não criticar uma empresa pela cultura e pelas regras que ela tem, sem conhecê-las. Eu assumo para vocês que assim, eu questionei muitas coisas. E a hora que eu comecei a aprender que conhecer a história era quase que um prêmio para o meu desenvolvimento, foi muito melhor. Então, eu entendi por que o banco fazia isso, a importância dele fazer isso. Era comum isso na época, profissionalmente. Acho que muitas organizações... Eu não diria que era comum. Ali era valor cultural, era mais forte ainda. Tá. Era um valor, e eu acredito que ainda seja um valor, porque ele não se perde, ele faz parte da coluna vertebral, né, Mas se adapta às circunstâncias, desde que esteja aberto. Exatamente. Tem pessoas que fazem com que ele as pessoas... vai tendo algumas adaptações e algumas necessidades que são muito específicas, né? E por vezes, para que você possa capacitar alguém para alguma posição técnica, você leva muito mais tempo e às vezes o mercado não tem esse tempo para guardar. Tá. Então, nesse sentido, a riqueza dessa capacitação, ela passa a ser personalizada por áreas, por nichos de negócio. A linguagem que eu falo para alguém que vai aprender a crédito é diferente da linguagem que eu vou falar sobre balanço. Tecnicamente falando, nesse sentido, se eu vou falar em aspectos comportamentais, eu também vou lidar diferente com esses aspectos. Então, a gente começa a fazer um movimento de formação muito mais ativo, expressivo, e que ganha
a unidade, né, de uma forma muito ampla. A gente acaba tendo as pessoas participando, até mesmo escolhendo quais os cursos que eles gostariam de participar. Então, você já vai vendo o interesse dessa pessoa, ela vai desenvolvendo e ela tem uma trilha, já que todo mundo quer fazer carreira, né? Ela tem uma trilha para ver onde ela vai chegar, o que ela pode fazer ela precisa e o que ela precisa. Claro. E a universidade corporativa traz algo que é muito importante. A gente geralmente quer focar nas competências que precisam de desenvolvimento. A universidade corporativa, ela faz as duas coisas, mas a primeira delas é fortalecer aquilo que você tem de bom. O que acontece com as competências comportamentais e que a gente levou muito para o banco? Elas são parentes, né? Então, tem parentesco. Então, se eu melhorar a minha comunicação, a minha chance de melhorar a minha relação de vendas é grande. A minha chance de melhorar o meu relacionamento em equipe aumenta. A minha chance de ser flexível, porque se eu estou me relacionando com outras ideias, eu vou ter que ser mais maleável, aumenta. Você está entendendo essa cadeia, sim, como ela é importante? Sim. Então, você mobiliza transformações comportamentais e o técnico, Nancy, o técnico, desculpa, é mais fácil. É muito mais fácil sim. Você ensinar matemática financeira para mim que tem uma formação de humanas do que você falar assim, olha, você é tímida, mas eu quero que você seja uma pessoa extrovertida. Os tempos são muito diferentes. Então, equacionar isso com a própria pessoa e com a liderança para que tenha expectativas alinhadas com possibilidade, é uma arte. É uma arte que requer dedicação, atenção, porque o trabalho não é só para quem está na sala. É quando ela chegar na área, de como ela vai ser recebida. Quantas e quantas vezes o líder falou assim, agora que você veio da capacitação, vamos para a vida real, que aqui é diferente. Isso não pode acontecer. Isso não pode. O que você traz para adaptar para a gente... Quantas pessoas você tinha no seu time, no RH? No RH, quando eu entrei, eram mais de 720 pessoas. Né? Um RH que tem uma amplitude muito grande, porque ele centraliza todas as atividades, desde benefício, relações sindicais, todas as áreas estão ali. E a Unibrad, ela era, na época de treinamento, ela era um departamento apartado do RH. Com universidades corporativas, a gente conseguiu trazer e ficar com um bloco só. Até porque, né, Nancy, toda a parte de gestão de pessoas era feita pelo RH e, obviamente, transmitida para a parte de capacitação. Ou seja, não era o líder apenas que decidia quais são as necessidades desse funcionário. Ele, o líder, que juntos chegava a uma conclusão que aquilo era importante. E aí você começa a criar o PDI, né, que é o Programa de Desenvolvimento Individual. Você fortalece algo que não era muito usado e hoje eu espero que as empresas cada vez mais utilizem essa ferramenta que é poderosíssima, que é o feedback. As pessoas precisam saber como que elas estão. Verdade. A gente nunca gosta de falar que a pessoa não está bem. É tão difícil, às vezes quando fala parece que desafina o tom ali, a pessoa fica magoada. Né? Mas a gente tem que aprender. Depressão. A gente tem que aprender a falar na hora certa. Do jeito certo. Da maneira correta, né? E assim, dando a mão para assim, mas eu vou estar junto com você para a gente mudar esse jogo. Assim, uma questão primeiro, como é que foi assim a sua interferência para mudar a mentalidade de quem estava acostumado a agir de um outro jeito? Poxa, agora chega assim uma menina que vem fazer uma revolução, traz toda uma série de ideias novas, e como é que foi esse desafio que você enfrentou? E como é que foi superar algumas dessas limitações e até talvez algumas barreiras, para que você pudesse fazer um esforço grande para gerar essa nova configuração, essa nova visão? Tem mais do que isso ainda na sequência? Depois a gente pergunta, mas assim, olhando para trás agora, o que você fez? Você fez o que você queria fazer, faria diferente o que você fez? Bom, primeiro que eu faria o que eu fiz. É claro que agora teria mais ideias ainda, né? Seria mais ideias ainda. A gente aprende coisas novas, tá certo. Uma coisa que é muito importante, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, assim, o time de RH era um time que eu sempre tive muito carinho,
que vai além do profissional. Eu tive muito respeito. Aliás, eu tive força de expressão. Eu tenho muito carinho, eu tenho muito respeito, eu admiro muito essas pessoas e eu sempre busquei estar muito próximo, para que eles entendessem o que a gente está fazendo. Eu tive, Reinaldo, a oportunidade, quando eu trabalhei em agência comercial, eu tive gerentes que me auxiliavam muito a entender por que eu tinha que abrir a conta da Nancy. O que estava de olho na Nancy. Então, eu tive sempre algumas explicações para fazer as coisas. E eu fazia isso e faço isso até hoje com muito prazer. A pessoa que sabe por que ela está gerando um relatório, ela gera esse relatório muito mais rápido e melhor e incrementa. Aquele que não sabe, ele só faz chapinha, ele vai repetindo. Então, isso foi muito importante para que todos estivessem alinhados e, principalmente, o desafio era sempre assim, do que a gente está fazendo, como é que a gente melhora. Todos os dias tinha essa provocação, do que eu faço, como é que pode ser melhor. E outro ingrediente que, assim, eu não vivo sem ele, não vivia, aprendi muito cedo a importância de você ter aliados. Você falou alguns nomes que são substancialmente importantes para mim: Bueno, Milton Matsumoto, Trabuco, Otávio, Marcelo. O Marcelo, que hoje, né, o Noronha está à frente do Bradesco, eu fui business partner dele em outro banco. Então, assim, são aprendizados e são alianças que você faz para que as suas ideias possam realmente ser provocadas. Dificilmente, Reinaldo, eu levo uma ideia direto para um conselho ou para uma presidência sem verificar com outros quais são os pontos que eles acham que são positivos ou negativos. Então, antes de levar para um conselho, eu pego uns 2 conselheiros que eu já tenho um vínculo maior e falo: o que você acha dessa ideia? As críticas aparecem, eu aprimoro, vai. Então, assim, você ganha muita estrada nisso. E ter aliados não é ter gente só que gosta de você, não. Que critica, que pega no pé. É gente que realmente, quando eu falo aliado... É como amigo de verdade, não é né? Que vai te aquele apontar o dedo, vai dar o feedback. que só sai abraçando, não. Verdade. É quem pode, na verdade, te falar, dói, é ruim, mas aí você administra isso mais rápido que você pode e põe para correr, melhora. Né? Eu vejo isso hoje de uma forma muito, muito facilitadora. É pena que você fala: mas ele é tão na dele, ele é tão na área dele. Gente, ninguém é tão na dele e tão na área dele que você não possa chegar e pedir uma ajuda. Até porque as pessoas gostam de ser consultadas. Elas podem não constar, mas elas gostam de ser participar do processo. De participar, de mostrar que elas sabem também, mesmo que seja outra área. Então, isso para mim foi muito prazeroso. São estilos, principalmente, distintos do meu e que me fazem crescer, às vezes de uma forma até mais dura, mas é o que faz com que a gente possa incrementar aquela apresentação de uma forma muito mais clara. E tem uma coisa, né? Aí tem um ingrediente que para mim é essencial. Eu não tenho medo, não. Eu falo mesmo. Eu tenho coragem para levar... Os dois lados, um de você ajudar, apoiar quando te pedem ajuda, e outra coisa é humildade para aceitar aquilo que estão E assim, dizendo. Reinaldo, eu acho que hoje não, há muito tempo, né? Mas hoje, principalmente, se você tem algumas ideias e elas não são administradas verbalmente, você fica com elas e aí você fica com aquelas... Eu não suporto os diálogos internos. Esses diálogos internos que, assim, por que eu não falei? Eu sabia disso, por que eu não coloquei? Esse tempo passou. Eu costumo dizer da seguinte maneira, assim, nós temos a potência e o potencial. De que adianta eu ter um potencial se eu não coloco potência no potencial que eu tenho? Eu vou morrer, levar para o túmulo o meu potencial, sem tê-lo colocado em prática. Não, e você sofre com isso. Eu acredito que vocês já passaram por isso, essa situação de diálogo interno. Quem não? Você dorme e, bicho, se bobear, se acorda com esse diálogo ainda. Eu sempre falo... Pum, a gente tem que eliminar isso da nossa vida para que a gente ganhe velocidade naquilo que a gente está fazendo. E outra, né, Reinaldo, tem que acreditar muito naquilo que você está propondo. Quando você vai propor uma mudança, você tem que estar certa, você tem que verificar tudo, planejar, ver estrategicamente, ver os lados, porque assim, eu gosto de acertar alvo.
Entendeu? Não vou, tô mais perto, tá quente. Não, eu gosto de acertar. Então, por isso, você tem que fazer algumas verificações. E eu uso muito a minha sensibilidade para isso. Às vezes, eu não sei nem te explicar. Mas tem eu uma sei intuição aí que te direciona. tem uma intuição que fala que o caminho é esse, Tá. que a pessoa é aquela, sabe? E eu acredito que quanto mais a gente desenvolve, essa que é uma competência que todos nós temos, ela avança. Uma coisa que é importante, Reinaldo, que você falou, eu quero deixar muito claro aqui. Eu convivi por muitos anos da minha vida, quer dizer, na maioria do tempo da minha vida, com ambientes onde os homens imperavam em percentuais altíssimos. Isso para mim não é um impedimento para eu ser quem sou. Não é e nunca foi, porque eu não acreditava que isso deveria ser uma barreira para mim. Toda mulher que põe isso como uma barreira, ela fica gigante. O mundo é machista. Preconceito. Okay. O preconceito passa a ser da própria pessoa que acaba... O mundo pode ser machista, mas não sou eu. Então, mas assim, sabe o que eu penso em relação a isso? Que o trabalho é profissional. E o profissional não tem sexo. Eu também... eu entendo isso, Eu também progredi na minha carreira, porque em momento algum eu me lembrei que eu era uma mulher, mas sim que eu era uma profissional. E eu sempre entendi, né, Nancy, que assim, as coisas que estavam sendo ditas para mim poderiam ser ditas para todos. É claro que você enxerga alguns estereótipos, você enxerga preconceitos, mas eu vou dizer para vocês que a gente enxerga em todas as frentes, no aspecto de orientação sexual, no aspecto de religião, no aspecto de idade, de raça. Então, assim, como é que a gente vai minimizando isso para que não se torne uma dor? Quando todos esses preconceitos são introjetados, isso são barreiras cultural e mesmo, são limitantes. Eu coloquei diversidade e inclusão como uma área importante, porque eu tinha muita clareza que as pessoas tinham que reconhecer a importância substancial da pluralidade nos seus departamentos. Nancy, essa situação de que eu gosto de trabalhar com a Nancy porque a gente se olha, já sabe o que está fazendo. Isso é bacana, mas é bacana até a página 2. Eu preciso ter gente que não só me olhe achando estranho, como um desafio que eu estou pensando. O crescimento está nisso. O que eu trago de diferente para a mesa é pela pluralidade, não é pelo pensamento igual, não é pelo pensamento uniforme. Então, quando a gente trouxe, né, essa perspectiva, ela também passou para ter uma conscientização de todos, com palestras, com programas, com... publicações, para que o assunto viesse com maior naturalidade, né? E que a gente pudesse trabalhar os nossos próprios estereótipos, as nossas próprias conduções preconceituosas que se estabelecem se a gente não tomar cuidado. Então, foi um trabalho muito grande e que quando fala, né, de liderança feminina, eu não trabalhei com liderança feminina no Bradesco. Eu trabalhei com fortalecimento da mulher no mercado de trabalho. A liderança é algo que elas vão alcançar ou não. Que se quiserem ou não também. O que eu realmente coloquei é que mulheres, vocês também têm condições de crescer. Porque muitas vezes a própria mulher esquece disso. Ela chega numa posição, ela acha que esse aqui é o que todo mundo chega, toda mulher chega, então tá bom. O que eu busquei foi desmistificar isso com aplicações práticas da capacitação e com o meu exemplo, né? Agora, é claro que cabe a cada mulher decidir o que quer. Agora, esse caminho, né, quando você fala dessas áreas que eu passei, é claro, né, Reinaldo, que elas foram um alicerce muito importante. Porque um dos pontos para trabalhar a pluralidade com mais assertividade foi porque eu deixei muito claro para o banco que os clientes são distintos.
E se eu quero pessoas que atendam melhor esses clientes, eu também preciso ter pluralidade e exemplo para atender essas pessoas. Quando a gente começa a fazer um trabalho de deficientes para inserir no mercado de trabalho, eu digo para vocês que a gente nunca fez para bater meta. A gente fez para que eles pudessem estar atuando e isso aumentou o número de clientes com deficientes porque viam que você tinha plataformas estruturadas para isso. Então, quando eu falo da gente conhecer outros ambientes, é que a gente foi em TI desenvolveu plataformas, que estão até hoje para atender pessoas com deficiência. Então, nesse sentido, você vai abrindo o leque de uma maneira muito profissional e respeitosa para essas diferenças que elas acontecem. Eu não estou falando da acessibilidade da própria Cidade de Deus, que isso faz parte, mas eu estou falando de como lidar com essas pessoas, como lidar com o que a gente chama de diferente, né? Como que a gente pode perceber que os alcances também são possíveis. Então, isso é um processo. Então, quando a gente fala, né, desse desenvolvimento feminino, a gente está falando de como que você pode viabilizar e fazer com que o mindset seja alterado para que as pessoas possam perceber que elas também podem alcançar aquilo que elas gostariam. Só que para isso tem formação, tem que aprender. Então, quando eu fico no NPS, eu vou entendendo quais são os detratores dos produtos do banco e quais são as reclamações que chegam na ouvidoria, como é que eu capacito essas pessoas para que essas situações que eram tidas como desafios e que geravam reclamações fossem supridas. Porque não adianta ligar para o cliente e falar, ai, Reinaldo, desculpa, eu vou resolver isso para você agora. Não, eu preciso fazer com que o Reinaldo não reclame mais. Então, é uma forma diferente. Não venha outra reclamação similar àquela. Exatamente. Você tem feito um trabalho bastante intenso, eu tenho acompanhado da sua trajetória, não só a valorização, mas assim, um apoio também a lideranças femininas. Sim. Se eu te perguntar a diferença que tinha e tem hoje em relação para o Bradesco, obviamente, você vai dar um número bem diferente daquela quando você entrou. Com certeza. Então, nesse sentido de equidade, de respeito, de valorização da competência, do potencial, independente da origem, independente de qualquer outra circunstância, como você acabou de dizer. Como é que é a sua jornada nesse contexto, não só de valorização, mas do que você efetivamente... Uma coisa é a pessoa ficar na teoria, aquela história do potencial, outra coisa é colocar a potência, ou seja, colocar na prática aquilo que acredita, aquilo que pensa, aquilo que sente. Tenho essa consultoria, né, para palestras, para mentorias, e realmente todo o trabalho que a gente faz no IVG é realmente para consolidação, para ampliação do papel da mulher no mercado de trabalho, né? No Instituto Brasil Digital, a gente trabalha muito com a transformação digital e com letramento digital. Isso é muito importante, porque por mais que o algoritmo, por mais que os dados possam hoje nos auxiliar a reduzir jornadas incríveis que levariam semanas, às vezes meses, em horas, a gente tem que pensar e lembrar que a inteligência artificial, ela não tem consciência, ela não tem ética, ela não tem penso, que faz com que a gente possa ter a empatia do viver. Então, a gente traz muito essa importância e na FIA, ali a gente tem um trabalho muito grande com relação à educação corporativa, né? Educação da sua forma mais ampla, como é que a gente trabalha com estratégia, com planejamento e cada vez de uma forma muito mais interessante para quem vai sentar ou quem vai assistir uma aula. Agora, o que eu vejo quando a gente fala de carreira é que é importante a gente não pensar na carreira como uma escala, né? Uma escalada de crachás, uma escalada de nomes para cada passo que a gente dá. Eu comecei a frequentar alguns ambientes, Reinaldo, que você conhece lá no banco, e eu não teria nem o crachá na época que viabilizasse a minha entrada na porta, né?
O crachá, gente, é algo que a gente tem que deixar de lado. Essas posições também. Ou a cor do crachá, talvez pior ainda. Crachá com cores diferentes. Exatamente. Valores e assim, liberdades diferentes. E aí parte de cada um, né, Reinaldo? Por mais que a empresa coloque, para mim, carreira é o impacto que você causa nas pessoas, o impacto que você causa na organização, o impacto que você causa no negócio de uma forma geral. Isso é o que constrói essa carreira. E alguns aspectos são fundamentais, além do aprendizado que a gente já falou, a comunicação, que eu vejo que é algo hoje substancial para que a gente desenvolva cada vez mais, né? Eu sempre mantenho um bom humor. Mesmo que o assunto seja sério, né? Ele é muito importante, porque quando a gente realmente fica de mau humor, a gente não adianta, o requeijão vai cair para baixo, não tem jeito. Então, assim, a gente está lá para fazer isso, e é tão gostoso quando a gente percebe que o trabalho não é um trabalho, né? Que a gente tem prazer naquilo que a gente entrega, naquilo que a gente faz. E eu vou dizer para vocês, não é difícil. Eu acabei renunciando aos 60 anos, que era o meu plano, né? Até os 60 anos eu decidi que eu trabalharia e que depois eu teria a minha própria agenda. Assumo que até me atrapalhei no começo, né? Que eu falei, o que agora, como é que funciona? Como todo mundo, né? Mas foi algo muito planejado. Essa é outra coisa que eu acredito que é muito importante a gente bater. A gente tem que planejar com muita antecedência, com 10, com 5 anos, principalmente para a mulher. A mulher não é livre se não tiver uma sustentação financeira. A gente precisa ter isso muito claro. E a longevidade que está às nossas portas aqui, dá com que a gente claramente vá ficar mais tempos vivos, né? Então, como é que a gente está elencando esse nosso futuro? Como é que a gente está administrando isso para que a gente viva bem até esse final? Então, unindo todos os aspectos, né, de saúde emocional, saúde mental, o que a gente chama de física, saúde né? social, né? Como é que a gente pode tratar tudo isso? Num determinado momento da minha vida, eu estava no refeitório, no restaurante do banco, e fui surpreendida, assim como os meus colegas, com um garçom chegando com uma bandeja, e quando eu olhei, era o presidente do banco, era o seu Trabuco. Olha. E ele trouxe e nos serviu. Olha. E ali ele deu uma lição para ninguém nunca mais esquecer. Que um líder só é um líder quando ele aprende a servir. E ele estava ali para servir aquele grupo de diretores. Que bonito. Muito mais do que poético, é uma relação que você convivendo, você vê que ela é real. E ali o que eu quero dizer? A importância dos exemplos para que você fortaleça esses comportamentos. Todos nós, como líder, a gente tem uma responsabilidade muito grande da entrega de resultados. Ok, nenhuma empresa vive sem resultados, mas a gente tem uma responsabilidade assim brutal, que é de como nós lidamos com essa liderança. Qual é o exemplo que a gente deixa para essas pessoas? Quando a gente fala de legado, o legado para mim não é o que as pessoas lembram, é o que emocionalmente eu gerei para elas. Eu amei escutar da Nancy o que ela falou. Eu não me lembro dessas situações, mas situações como essas eram frequentes, porque a ouvidoria o ouvir de um líder, né, a ouvidoria de um líder, ela tem que estar aberta, ela tem que estar acessível para que você possa usar esse verbo que você mesmo utilizou, que é o de servir. Esse é o nosso papel aqui. Às vezes a gente faz de uma maneira muito mais objetiva, às vezes com um certo carinho implícito na ação, mas eu acredito que todo esse caminho, né, o que a gente na verdade chama de legado, é o que a gente gera de impacto nas pessoas. Eu tenho uma felicidade por receber vários feedbacks como o da Nancy, mas eu sei que eu tenho muito para fazer ainda. E essa minha continuidade faz parte do meu dia a dia. E o que eu gostaria é que as pessoas, como eu tenho percebido hoje, que elas sempre percebem que podem contar comigo. É muito gostoso isso. Eu não falo conte comigo se eu não estiver aberta para isso. Então, uma coisa bem importante, né? A gente tem que ser muito verdadeiro com o que a gente sente naquilo que a gente fala.
sempre fui assim? É claro que não. Você vai aprendendo a importância da força daquilo que você fala e da credibilidade que você pode gerar, porque as pessoas não estão olhando só o que a gente fala, elas estão olhando o nosso comportamento. E eu acredito que eles olhem mais o comportamento do que a gente fala. Quando as pessoas conectam que as duas ações estão ligadas, o que você fala e o que você faz... Aliás, Glau, eu entendo que esse é um dos principais desafios que o ser humano tem, que é ser congruente. Exatamente. Em relação àquilo que fala e aquilo que faz. E aí você tem essa pessoa, e eu diria para o resto da vida, porque ela se aproxima, porque ela vê autenticidade, ela vê transparência, ela vê coerência, como é importante que a gente exercite a coerência naquilo que a gente faz. Vou deixar aqui um recado para essa moçada que está chegando agora, essas mulheres, talvez meio perdidas ainda em relação, talvez, a uma necessidade de uma orientação, de quebrar algumas barreiras, para enfrentar as adversidades, quaisquer que sejam, em relação a posicionamento, em relação a... carreira, relacionamento. O que você diria para as pessoas que estão... para esses jovens não só para as mulheres, mas para os homens também, né? Não, eu acho que assim, eu não vou dividir em sexo, até porque nós estamos juntos para buscar mudanças, né, ou melhorias para alcançar os nossos objetivos. E o que eu posso dizer que eu tenho aprendido é que a gente tem que se atualizar sempre, a gente tem que buscar estar bem consigo mesmo. Se nós não estivermos bem, né, se a gente não fizer uma higienização interna, a gente tem reduzidas condições de ser importante ou fazer o bem para outra pessoa. E que a gente possa ter muito claro o que a gente quer alcançar e olhar principalmente o que está à nossa volta. Eu não acredito em sorte, espero que você também não acredite em sorte. Eu acredito em oportunidades que a gente aproveita ou não. As escolhas, elas têm sempre um custo, elas têm sempre algo pela frente, e que a gente possa ter sempre muita sabedoria e consciência naquilo que a gente vai decidir a fazer. Um ponto importantíssimo, para tudo que a gente faz, a gente sempre deve procurar apoio, a gente deve procurar aliados para que as conexões existam a cada dia mais presente na nossa vida. É mais ou menos por aí, até porque viver é muito feliz, é muito bom. Eu espero que todos vocês alcancem seus objetivos e sabendo que a gente tem realmente muitas situações na nossa frente que a gente sinaliza como problema. Vamos mudar, não é problema. Vamos colocar uma outra palavra? Vamos colocar desafio, e que a vida nos desafie cada vez mais. Muito obrigada.